Esta é a minha nova câmara, aquela que eu tinha falado que era suposto só vir amanhã. Veio ontem. Esta é a primeira vez que eu a vou usar na rua. Fiz algumas experiências em casa, mas nada de muito especial. Não é uma câmara simples de usar, para começar. Tem algumas coisas que são difíceis de apanhar. Digamos que dá algumas dores de cabeça. E só fazer estas entradas aqui no meu tacógrafo. Tem algumas coisas difíceis de lá chegar. Digamos que não é uma câmara muito simples para começar. Mas, como tudo na vida, custa ao princípio, mas depois tudo se apanha. Esta câmara tem o Wi-Fi, quer dizer que eu posso estar a mexer na câmara através do meu telemóvel. Posso iniciar a gravação, parar a gravação, posso fazer o download através do Wi-Fi da câmara diretamente para o telemóvel. Pronto, tem estas vantagens todas, tem uma boa qualidade de imagem, assim eu espero. E até a ver, é uma boa compra. Depois vou fazer o teste da câmara, portanto, vou para o sítio onde já estive anteriormente, que é Brixton. Depois tenho uma ligação de Brixton para Blackheth, também é uma loja que eu já estive, e eu provavelmente vou fazer 2 vídeos, um experimental até Brixton, e depois já um vídeo espero com alguma qualidade, então de Brixton para Blackheth. Hoje estou com uma deve 7500 kg, uma deve 45. Ultimamente tenho andado a fazer muitos trabalhos de trocado, pesado. Não sei porquê, não é costume. Agora vou à casa de banho, vou encher a minha garrafa com água, depois meter ao caminho. Estamos aqui a meio do nosso dia. Estamos neste momento a sair de Brixton, com direção a Bexley. Está calor, 19 graus, a câmera não tem ar-condicionado. Ora, primeiras conclusões desta câmara.
Carregar a bateria leva uma eternidade. Isto é a primeira coisa que eu posso dizer. Isto, claro, ainda é o processo de habituação. Já demora um bocadinho de tempo a habituar-me às soluções todas. Mas esta não dá para gravar, ao mesmo tempo está ligado ao cabo a carregar. Pelo menos por agora ainda não consegui ter lá a trabalhar dessa maneira. Então nós agora estamos na A23. Vamos para a Circular do Sul Londres, claro, chamada South Circular. Depois apanhamos a A2, como se estivéssemos a retornar para Londres, e depois é logo a primeira saída assim que está na A2 para Brexit. Já consegui meter isto a trabalhar através do telemóvel, parece que está tudo mais ou menos encaminhado. Isto a trabalhar e estou a falar na câmera. Mas tive que tirar o som, porque isto está a gravar e está a mostrar no ecrã do telemóvel ao mesmo tempo. E se estiver com som, começa a gravar o som duas vezes, faz eco. Grava duas vezes a mesma coisa. Mr. Bus Driver. Chega lá para o lado. Estive agora ali num café português a comer maçã de queijo com manteiga. E a beber um small de laranja. Pá, isto é pessoal da alta, não é? Polícia com carros alto, topo de gama. Deve ser pessoal da política. Agora vamos sair aqui à esquerda. Então para a 205, South Circular. Se agora daqui para a frente devo apanhar um bocado de bicha. Isto é a hora de ponta. Olha aqui uma loja, uma bandeira brasileira. Provavelmente o dono da loja é brasileiro. Bandeira brasileira e depois uma bandeira mais pequena inglesa. Isto é para não levar com pedras nas janelas. Este aqui é um país democrático, mas temos que gostar deles. Se a gente não gosta deles, deixa logo de ser um país democrático. Por isso, convém jogar para o seguro. A câmara para tirar a velocidade, meter gasolina e regar com gasolina e meter no fogo. Aquela tão depressa nem estava ninguém.
perna, o pé, with over £1,900 worth of free certification. Maybe I'll shoot myself. For more information on this estou a chegar à A2. Tem sido um trânsito quase desde o princípio, desde ter desligado a câmera até aqui. É assim, para arranca, também a pela. Agora a última hora é que se começaram a preocupar. a chegar. Well, commuters are taxpayers too, let's get that correct. And you've got to understand the wider benefit of a railway system
system, I think London would grind to a halt. So you've got to understand the wider benefits of a good, effective railway system, you know, taking cars off the road, increasing, you know, the quality of our air, and, you know, the economic values as well. You know, some of these benefits are actually... Let's not pretend that other cities don't have these issues too, because we're always told that the French and Germans run wonderful railways and all the rest of it. They have people who stand on trains as well in rush hour, and always will. Yeah, they do, and it'd be interesting if anyone could ever do a comparison of the busiest routes in European countries and how much their fares are. I mean, I think it's pretty obvious that many of our train fares are some of the most expensive in Europe. When you've got annual season tickets that, you know, consistently smashing through the £5,000 a year thresholds, you know, these are eye-watering amounts, and many people are unable to get a seat. We've got the government who are saying, you know, we've got fair fares and comfortable commute, but, you know, for many of these passengers, they can't even get a seat for their thousands of pounds worth of season ticket. I'm sure they won't believe they've got a fair fare or a comfortable commute. Can't agree with that, Martin. Thank you very much. That's Martin Abrams, public transport campaigner for the campaign for better transport, and commiserations if you are to Crewe. It's 5:55. Back to your call. Chegamos. Estou nas lonas. Espero que tenham gostado. Espero que a gravação esteja boa. Ainda não sei bem como é que isso está, o que é que vai dar. E amanhã há mais. Até amanhã.